Boa tarde, pessoal. Você me amou primeiro, com amor verdadeiro. Boa tarde, pessoal. Já estamos aqui entrando online, ao vivo, aqui nesse sábado, voltando. Depois de ter passado um sábado que eu não gravei, mas estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, vão entrando. Vão entrando aí. Nós já estamos aqui. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Rosana, seja bem-vinda. Estamos aqui, gente, depois de um sábado, né? Que nós não gravamos, mas voltando aqui. Agora que eu tô aqui aprendendo a gravar aqui nessa conta aberta. Débora, seja bem-vinda, minhas irmãs, meus irmãos. E aqui nesse Instagram aberto nós temos 1 hora para fazer essa live. Então eu não quero perder tempo, não quero, né, perder tempo nenhum aqui com vocês. Quero que vocês, né? Que louvor maravilhoso. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. O amor de Deus jamais falha, o amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus sempre me abraça. Amém. Então eu quero começar essa live aqui, agradecendo ao Senhor. Já estava aqui em espírito de oração, Rosana, agradecendo ao Senhor por mais esse dia grandioso na presença dEle, por mais essa oportunidade maravilhosa, essa honra de poder, né, compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus, um pouco do que o Senhor tem colocado no meu coração, um pouco desse espírito da fé, da qual eu tenho sido cheia, da qual eu tenho sido tomada, da qual eu tenho sido plenamente convencida, do espírito da fé em Deus, da fé em Cristo, da fé que me salvou, da fé em Jesus que me salvou, que trouxe salvação para minha vida. Queria que você abrisse, já pegasse a sua Bíblia, deixasse ela aí. A gente vai ler algumas palavras aqui. Já deixa aí no Salmo 4, Salmo 107, 2 Reis. Vamos ler lá, mas nossa palavra hoje, né? O recado do Pai tá lá em Marcos 4, Marcos 5. E tá lá no Evangelho de Marcos a palavra. Tiago Rondão, seja bem-vindo. Mas eu quero começar essa live com essa palavra aqui, que tá em Marcos, ou em Salmos 4. Depois você vai entrando, essa live vai ficar salva e você vai poder depois pegar Salmo 4, versículo 8. Aleluia, que diz: em paz eu me deito, aleluia, Jesus, e dormirei, pois somente em Tu, Senhor, me guardas em segurança. Em paz eu me deito, aleluia, Jesus. Salmo 4, versículo 8. E eu dormirei, a versão NVT. Pois somente em Tu, Senhor, me guardas em segurança. A minha segurança, a sua segurança, a minha fé, a minha confiança, tudo está centralizado nele. É nele que toda a minha confiança está. E é porque Ele está comigo e eu estou nele, e nós somos um no Espírito, que eu me deito em segurança. Eu me deito na minha cama, eu passo os meus dias, no hora após hora, crendo. A fé para hoje, a eternidade começa agora. A eternidade não é algo para ser vivida lá. A eternidade é algo para que você seja consciente dela agora. A eternidade com o Pai começa agora. E é só porque a nossa confiança, a nossa fé está nele, aleluia, nesse amor, nessa certeza, é que você pode dormir em segurança. Você descansa nele porque você sabe que todas a sua esperança, as suas expectativas, o que precisa acontecer na sua vida, o que vai acontecer, a palavra que foi liberada sobre você, essa palavra ela tem um embasamento, que é Jesus Cristo.
essa palavra da qual você aguarde que se manifeste, tem como alicerce Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus. Aquele que se fez carne, aquele que veio em carne. Aquele que se esvaziou de si mesmo. E veio ao mundo por amor de mim e por amor de você. Esse plano glorioso, o mistério revelado. O mistério revelado. Qual é o mistério? O mistério é Jesus. O mistério é conhecer Jesus. O mistério é Jesus. O mistério é Jesus e este morto. E este, enfim, ressuscitado, ressurreto. E assim, de fé em fé, você vai buscando conhecer, buscando a conhecer. E o mistério que estava oculto foi revelado. E o mistério é Jesus. O mistério é Jesus. Então não há nada mais que eu e você precisamos desvendar do que o conhecer a Jesus. E prosseguindo a conhecê-lo ainda mais, adentrando aos lugares celestiais com Cristo. Porque você não está aqui, você precisa entender. Você não está aqui, a palavra diz, aonde você está? Isso precisa ser uma realidade para você. E é uma realidade para mim, tem sido cada vez mais uma realidade para mim. Eu estou assentada com Cristo nas regiões celestiais, à direita do meu Pai, aleluia, de Deus, acima de todo potestade, de todo principado, acima de todo nome. Seja esse nome doença, seja esse nome miséria, seja esse nome tristeza, angústia, seja qual for o nome. Mas eu não estou aqui, eu não estou nesse lugar. Eu não estou neste lugar aonde os desafios tentam me paralisar, aonde as circunstâncias momentâneas deste mundo tentam me parar. Porque a minha consciente, eu sou consciente de que eu estou assentada com Cristo nas regiões celestiais, à direita do meu Pai, acima, a Bíblia diz muito acima de principados e potestades. Aleluia! E o Salmo 107 diz assim no versículo 28, que é para colocar mais gás hoje, que é para pôr fogo no seu espírito, que é para relembrar você, aleluia, de tudo que tem sido dito a seu respeito. De tudo que foi dito a seu respeito por meio dos profetas e pela imposição de mãos, como Paulo disse a Timóteo ali no livro de Timóteo. O Senhor me trouxe aqui para relembrar você que Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Tudo é possível àquele que crê. Esse é o mistério. Esse é todo o mistério do qual você precisa tomar posse. Esse é o lugar do qual você precisa ser consciente, assentado com Cristo, nos lugares celestiais, à direita do meu Pai, à direita do Pai, acima dos principados, acima das potestades, acima das tempestades, dos ventos. Nós vamos falar aqui no livro de Marcos. Primeiro nós vamos ler aqui o Salmo 107. Mas a palavra hoje chave aqui desta tarde é Marcos 4, capítulo 4, capítulo 5. Vamos lá, o Salmo 107 diz assim, 28. Em sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou. Aleluia. Deixa eu abaixar mais um pouquinho aqui. E Ele os livrou de seus sofrimentos. Acalmou a tempestade e aquietou as ondas. Aleluia. A calmaria os alegrou e Ele os levou ao porto em segurança. Em sua aflição clamaram ao Senhor. Salmo 107, versículo 28. E Ele os livrou dos seus sofrimentos. Acalmou a tempestade. Aquietou as ondas. Quem é esse que dá ordem aos ventos? E o mar obedece ao som da sua voz. Quem é este? Que poder é este? Que amor é esse? Aleluia. A calmaria os alegrou. Versículo 30 do Salmo 137. Aleluia. E Ele os levou em porto em segurança. Lembrei mais aqui. Profeta Jonas, capítulo 1. Vamos lá, profeta Jonas.
Acho que é Jonas 15. Vamos ver aqui se eu consigo achar. Jonas 15. Jonas 1, eu acho que é o versículo 15. Deixa eu confirmar aqui. Aleluia. É isso mesmo. Quem não conhece a história de Jonas, depois leia o livro de Jonas, o livro do profeta Jonas. É um livro pequeno, mas é um livro poderoso, é um livro de fé, é um livro que fala de confiança, é um livro que fala de soberania de Deus, é um livro que fala das promessas do Senhor cumpridas, é um livro que fala, e a própria palavra do livro do profeta Jonas vai convencer você a não querer nada do que Deus não tem para você. O livro do profeta Jonas, essa palavra, esse livro curto, vai trazer para você uma confiança tremenda em confiar ainda mais, em se entregar ainda mais. A história do profeta Jonas fala muito em confiança, fala muito em soberania de Deus. Que ainda que a gente momentaneamente tente sair do caminho do Senhor, tente sair do propósito de Deus, mas em determinado momento da nossa jornada de fé, a soberania de Deus vai ser exercida. E quando isso aconteceu com Jonas, a palavra diz aqui no capítulo 1, no versículo 15, que depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar. Um pouquinho antes, no versículo 12, vamos ver aqui, os marinheiros, não, vamos no 10. A palavra é uma coisa sobrenatural. A gente quer ler, porque a própria palavra é o poder de Deus. O Espírito e a palavra, olha só. Aí aqui no versículo 10 do capítulo 1 de Jonas fala: os marinheiros ficaram apavorados. Aleluia. Quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor, porque fez uma coisa dessas, disseram. Porque fez uma coisa dessa, eles disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntava-lhe: o que devemos fazer? Aleluia. Com você para que a tempestade acalme. E Jonas respondeu: jogue-me ao mar e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Meu Deus. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra. Mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então nos deixe morrer por causa... Ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem. E não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Ainda que eles não reconheciam, ainda que eles não eram íntimos do Deus de Jonas, mas eles sabiam que o Deus de Jonas estava sobre aquela tempestade. Aquela tempestade só poderia ser parada. Aquela situação só poderia ser acalmada. Aquela situação só poderia cessar se o poder de Deus operasse ali. E aí no versículo 15 eles dizem: depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar. E no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. Depois a gente vai ler em 2 Reis, ali o que Eliseu fala ali para aqueles homens, né, em confiança que que o que estava acontecendo não era natural, mas era sobrenatural. E quando nós entendemos que há muitas situações na nossa vida que não são de fundo natural, mas são de fundo espiritual, a nascente é espiritual. E se nós somos espirituais, nós entendemos as coisas espirituais no Espírito de Deus. Assim nós também as vencemos pelo Espírito de Deus. E assim nós oramos, e assim nós cremos, e assim nós buscamos orientação no Senhor e vamos recebendo do próprio Deus a orientação. Para que a gente saia, para que a gente se acalme, para que a calmaria que veio sobre Jonas, e ali a gente sabe, se você não sabe a história de Jonas, vai ler, independente da sua religião, pegue a Bíblia online, a Bíblia normal, e vai conhecer a história. Vai ler o livro dos profetas, o livro dos apóstolos,
as cartas de Paulo, não perca essa oportunidade de ler a Bíblia. Não perca essa oportunidade de conhecer Jesus, de conhecer o ministério, o reino, esse reino poderoso de Deus, do qual Marcos fez questão de deixar bem evidente. Né? Havia um poder, havia um reino sendo estabelecido. Há um reino já hoje, quando nós pensamos, né? Quando a gente lê a carta de Marcos, a gente pensa que isso aconteceu e que hoje, aquilo de que Marcos ali, né, muitos acreditam, estudiosos acreditam que a Marcos escreveu o que Pedro, né, a fala de Pedro, a escrita de Pedro, a história de Pedro. Mas ainda assim, este livro é um livro poderoso, onde a gente vê Jesus exercendo o ministério dele, o ministério de poder, do reino de poder, sobre uma geração incrédula. E hoje a gente vê esse reino estabelecido, porque Jesus já veio, Jesus já morreu por nós, Jesus já veio, Jesus já venceu o mal. Ainda que a influência do mal seja existente, ainda que o mal esteja existente, mas a gente precisa entender que o mal já foi vencido. E que se Jesus venceu, nós também vencemos com ele. E se Jesus assim tem venceu todas essas coisas na cruz do Calvário, nós assim temos vencido. Então, da nossa confiança, como nós ouvimos aqui nos Salmos, no Salmo 4, no Salmo 107, nós lemos aqui na história de Jonas. Jonas, ainda que estava no caminho errado, mas ele sabia que jogá-lo no mar era a melhor opção. Porque ele sabia que Deus estava na direção, que o Senhor era com ele, que existia sobre ele uma palavra, existia sobre ele uma ação do Espírito, existia sobre ele o poder de Deus estava sendo executado sobre ele naquele momento. E ali, naquela tempestade tenebrosa, né, eles lançaram Jonas, eles reconheceram o poderio de Deus, viram o poderio do Senhor, do Deus Altíssimo, do Criador de todas as coisas, do nosso Pai. E ali eles lançaram Jonas naquelas águas. E aí nós conhecemos. Se você não conhece, conheça. Nós conhecemos toda a história, né, que Jonas foi parar na barriga do peixe. Mas aquilo que estava determinado a acontecer na vida dele, aquilo que estava escrito para acontecer na vida dele, o propósito pelo qual Deus havia colocado sobre a vida de Jonas, o chamado do qual Deus havia colocado sobre Jonas, estava assim, em plena execução, estava sendo executado pelo Senhor. E ainda que ele tivesse pegado caminhos diferentes, ainda que ele tivesse tentado fugir daquela situação que ele abominava, que ele considerava impossível. E quantas vezes, irmãos, nós estamos assim? Nós estamos considerando estarmos cheios do Espírito Santo de Deus, estamos nos considerando homens e mulheres de Deus, caminhamos muitas vezes para a igreja, vários dias da semana, nos consideramos íntimos do Pai, sabemos muito a respeito dele, mas ainda assim, quando a vontade de Deus nos é proposta, quando o Espírito Santo vem trazendo algo que tem a ver com ele, mas que por emoções momentâneas, por egos ou por áreas de nossa alma, que ainda não foram totalmente, né, convertidas, salvas, nós negamos Jesus. Nós negamos Jesus quando a gente diz, não, isso não. Dessa forma não, Jesus, não. Desse jeito eu não vou fazer, não. Desse jeito, para esse lugar eu não vou. E nem desta maneira eu vou fazer. Não, Jesus. Como assim? Não, eu não vou, não. Não. Deus não tem isso pra mim. Meu Deus. Não estava, né? No meu script humano falar. Mas está aqui o lembrete forte do Espírito Santo. Não adianta fugir da ação do Espírito Santo de Deus. Não adianta fugir da ação do Espírito Santo de Deus, porque é sobre ele que está todo o poder. Ele é o auxílio, ele ajuda.
Aleluia, Jesus. É sobre isto, irmãos, nessa tarde. É sobre isto. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor. Eu não sei quantos anos que você tem, que você confiou a sua vida ao Senhor. E você, por meio da fé, recebeu salvação, crendo no Senhor Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição. Mas o Senhor daqui, o Espírito Santo, traz forte no meu coração, que é um dia de entregar novamente a sua vida ao Senhor. Há coisas na minha vida e na sua vida que precisam ser reconfiguradas. Há rotas que precisam ser consertadas. E eu tenho dito isso, irmãos, porque eu tenho vivido isso de uma forma muito verdadeira. Eu tenho dito assim, Senhor, eu não acho mais nada. Eu fui achada pelo Senhor. Às vezes as pessoas me perguntam, Pastor Iulo, o que você acha disso? Irmão, eu não acho nada. Eu fui achada pelo Senhor Jesus. E eu tenho me deixado ser achada por Ele. E pela graça que Ele me tem dado, e pela graça que Ele tem te dado, nós temos sido levadas a um lugar de arrependimento. Um lugar de nos deixar ser transformadas. Um lugar de deixarmos de executar os nossos próprios planos para executar o plano perfeito de Deus. Para nos entregarmos verdadeiramente na confiança desta pessoa chamada Espírito Santo de Deus. Nos deixar verdadeiramente ser guiados. Ainda que nossa carne tenha muitos desejos, ainda que tenhamos muitos sonhos. Mas aqui eu quero te animar, eu quero te inspirar, eu quero te motivar a crer. Porque é incrível que ainda que a gente, por algum momento, se sinta, entristecida pelo caminho pelo qual o Senhor nos leva. Porque nós não temos o entendimento total das coisas. E às vezes, quando aquilo parece fora daquilo que nós desejamos, ou do que a gente pensamos, ou até do que a gente é de verdade, vem sobre nós um espírito de contrariedade, de tristeza, de desânimo. E muitas vezes nós nos pegamos pensando, Senhor, mas eu pensei que era por aqui, o Senhor agora está me levando por ali. Mas o Senhor, Ele é soberano. O Espírito Santo da verdade é aquele que nos guia a toda a verdade. Deus é aquele que nos guia a toda a verdade. Ele tem os caminhos dele, Ele tem os meios, Ele tem as ferramentas certas, Ele tem as pessoas certas, os lugares exatos. Você e eu estamos, e assim eu creio, exatamente no lugar aonde nós deveríamos estar. Fazendo exatamente o que nós deveríamos estar fazendo. Isso eu falo debaixo da poderosa mão do Senhor. Se você tem o seu testemunho interior em paz, se a paz, como diz a palavra, é o árbitro da sua vida, e se você tem se sentido dirigida e totalmente tranquila em relação ao caminho pelo qual você tem tomado, descanse no Senhor, é como disse aqui. É como nós lemos aqui no Salmo 4 e no Salmo 120, no Salmo 107, a partir do versículo 28 até o 30. Clamaram ao Senhor por socorro e o Senhor chegou com socorro. Lemos no Salmo 4. Nós confiamos no Senhor, por isso nós deitamos na nossa cama e dormimos em paz. Temos a plena convicção de que o número do exército dos anjos, do exército do espiritual que está conosco é maior do que o exército natural que tem se levantado contra nós. Essa era a palavra que eu ia ler para vocês lá em 2 Reis. Quando ele fala, abre os olhos deles para que ele veja. Quando o profeta diz, abre os olhos dele para que eles vejam. Porque ali aqueles homens não estavam vendo que o número maior do exército celestial que estavam com eles era muito maior do que o exército natural que se apresentava ali. E por crerem sobrenaturalmente naquela presença que estava ali, guerreando as guerras, fazendo cessar aquelas guerras, quebrando o arco, despedaçando a lança, pondo os carros no fogo, eles ganharam aquela batalha. Disse o profeta ali. Toda a nossa confiança,
O Senhor tem nos chamado para um lugar mais elevado no amor dele, de uma confiança plena. De uma confiança plena em quem Jesus é, no poder de quem Deus é. O reino presente do poder de Deus está estabelecido. O reino poderoso da igreja triunfante do Senhor. E aqui eu não estou dizendo, irmãos, de uma igreja com placas. E aqui eu não estou falando de uma igreja, somente uma igreja institucional, ainda que ela esteja presente, ainda que ela também seja. Mas aqui eu estou dizendo igreja como um povo escolhido. Um povo com diferencial da fé. Um povo que resolveu crer até o final. Um povo que seja na calmaria ou na tempestade escolheu crer no Senhor. Um povo que tem dormido em meio ao caos por confiar na bondade, na misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Um povo que não tem se deixado se desesperar. Um povo que não tem se juntado a um outro grupo de pessoas que têm se tornado desequilibradas em suas ações. Que tem perdido a fé. Que tem se desmotivado ao fim do caminho. Existe um livro muito maravilhoso que chama O Peregrino, do qual eu aconselho todos vocês a lerem, um dos livros mais antigos. Acho que é o segundo livro mais vendido da Bíblia, O Peregrino. Em determinado momento daquele livro, ele diz que perto dos portões da salvação existe um castelo chamado dúvida. Perto do lugar aonde você está prestes a entrar, no lugar do qual você passou muito tempo crendo por aquilo. E chegou o tempo que esse lugar, ele vai se manifestar na sua vida. Aquela palavra, ela vai se manifestar na sua vida. Ela está prestes a se manifestar. Perto desse lugar, é como se o combustível do carro abaixasse. É como se você precisasse parar num posto de gasolina e não tenha medo em parar. E se reabastecer do poder de Deus. E se reabastecer da presença do Espírito Santo e se deixar ser tocada ainda mais, e se encher ainda mais, e se encher ainda mais dessa presença poderosa do Espírito Santo de Deus, que vai me auxiliar e te auxiliar até a chegada deste lugar do qual o Senhor tem para você. Aqui Deus interviu, houve a intervenção divina na vida de Jonas. E ainda que ele estivesse naquele barco, e ainda que ele estivesse num caminho contrário àquele do qual o propósito dele precisava, né, ser executado. E ainda que Jonas não quisesse, ainda que Jonas fugiu, muitas vezes, irmãos, nós vamos fugir da vontade de Deus. E eu quero dizer para você, nem sempre é fácil cumprir a vontade de Deus acerca de nós mesmos. Nem sempre é fácil, mas é possível quando se tem uma vida entregue, quando se tem uma vida entregue no altar, quando se tem uma vida confiada a um ser muito maior, a um soberano Pai. É quando você se vê realmente assentado nos lugares altos com Cristo. É quando você olha e se vê com o seu barco sendo abatido. E aqui nós vamos ler aqui no capítulo 4, né, do livro de Marcos, a partir do versículo 35, Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a tempestade. E eu quero aqui muito rapidamente fazer breves comentários sobre o contexto do livro de Marcos. Né, do livro de Marcos, quando Marcos, né, surgiu. Quando o livro de Marcos estava sendo escrito. Paulo e Pedro já haviam sido abatidos, já haviam sido mortos. Né? O rei Nero estava fazendo várias coisas com os cristãos. Haviam sacrifícios diários nos pátios dos palácios com cristãos. A igreja estava, né, pegando fogo. Homens e mulheres de Deus estavam sendo sacrificados em pátio público, quando o livro de Marcos surgiu ali para relembrar, para encorajar os discípulos de Jesus,
Como do mesmo jeito hoje o livro de Marcos vem trazendo esse ânimo, trazendo essa porção de fé, trazendo essa confiança, contando dos feitos do Senhor, da vida de Jesus, de como ele viveu, curando, de como ele viveu em fé, num lugar alto de fé, aonde coisas extraordinárias, o poder do Pai que habitava nele, o poder do Pai do qual ele andava, era exercido ali. E tudo isso mediante a fé. Marcos vem, né, descrevendo essa caminhada de Jesus de uma forma muito diferente dos demais livros. Em todo o livro de Marcos você vai ver a evidência da fé, a evidência daqueles que creram e a evidência do poder de Deus, que continua sendo o mesmo poder. Deus continua sendo poderoso, irmãos. Nós somos a igreja triunfante do Pai. E quando eu digo nós, eu digo verdadeiramente destes que não têm deixado, né, a sua fé, não tem se dobrado a Baal, não tem se dobrado, né, às pressões desse mundo, não tem se amoldado, né, aos padrões desse mundo, mas tem renovado a sua mente, tem tido consciência. Todos nós precisamos ser conscientes de que nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós pensamos como Cristo pensa. Então nós não estamos aqui mais. Nós não estamos aqui mais, nós somos seres sobrenaturais, vivendo uma experiência natural aqui na Terra. E isso é muito maravilhoso, essa consciência. Porque nesses últimos dias, se eu e você não formos totalmente conscientes do que eu falei aqui no começo, que a eternidade começa aqui. Eu fico vendo crente falar, Jesus está voltando. Ai, graças a Deus que Jesus está voltando. Amém, Jesus. E amém mesmo que Jesus vai voltar e ele vai voltar mesmo. Porque a palavra diz. Mas é necessário que eu e você entendamos que só vai quem já foi aqui. E será que você já foi aqui? Você já foi para a eternidade com Jesus? Você está na eternidade com Jesus? Jesus está no seu barco. Você tem plena convicção. A sua vida tem sido a fruteira que tem contado que Jesus é com você. O Espírito Santo de Deus tem frutificado em você. Você tem sido transformado segundo essa palavra e segundo esse Espírito Santo que tem estado disponível para nós. Você tem adentrado os lugares espirituais com Cristo? Você sabe qual é a força do seu chamamento? Você tem compreensão de quem você é agora? Você tem buscado e cada vez mais buscado a conhecer quem Jesus é e tudo que ele já fez para você? Você tem andado nesse lugar glorioso? E eu quero dizer aqui, irmãos, eu não estou dizendo aqui de uma fé que conta fábulas, não, irmãos. Porque tem muita gente pregando fé com fábulas. Eu não estou falando desse tipo de fé para você. Mas eu quero aqui trazer você para a consciência da fé centralizada em Cristo Jesus. No Evangelho que te salvou e que ele é poderoso para te transformar todos os dias e me transformar na imagem e semelhança de quem Jesus é. Porque só vai quem já foi. Não pense você. Você precisa entender que a eternidade começa agora. A eternidade é agora. É nesse exato momento. Deus tem negócio com agora. Deus não tem negócio com amanhã e nem com ontem. Deus tem um negócio com agora. Então eu não entendo muitas pessoas ficarem buscando respostas no seu passado. Se Deus, ele está no agora. As mudanças que eu e você precisamos estão no agora. O poder que eu e você precisamos para fazer cessar essa tempestade e esse vento está no agora. E a gente vai, depois você vai ter um tempo, estude, busque conhecer, leia a palavra de Deus na companhia do Espírito Santo, orando em outras línguas. Ou leia a palavra orando em outras línguas, irmãos. Isso é sobrenatural, eu tenho vivido experiências sobrenaturais, a minha vida tem sido cada vez mais edificada. Eu tenho vivido experiências sobrenaturais com Deus, coisas
inefáveis eu tenho vivido com o Senhor. Porque a minha confiança está nele. Porque toda a minha confiança está nele. Todas as vezes que eu precisei da ajuda do céu, ela veio. Todas as vezes que eu precisei do socorro do Espírito Santo, todas as vezes que eu preciso, ela vem. Eu chamo por ele, Espírito Santo, me ajuda. E ele me ajuda. Coisas que nós não esperamos acontecem. Essa palavra aqui do livro de Marcos, Jesus acalma a tempestade, fala muito disso. Fala de uma tempestade inesperada que vem sobre o barco onde Jesus está dormindo. Uma tempestade inesperada, com ventos contrários sobrevêm sobre o barco onde Jesus está dormindo. E a palavra está aqui em Marcos 4, capítulo 4. Jesus acalma a tempestade. Mas é incrível que quando você olha para os capítulos seguintes do livro de Marcos, você vai ver as extraordinárias coisas e os milagres extraordinários que Jesus iria efetuar após aquela situação da tempestade. Após ele ter acalmado a tempestade, mandado aquietar os ventos, Jesus se depara com aquele homem gadareno que carregava uma legião de demônios. E ali Jesus, cheio da presença de Deus e da confiança que ele tinha no Pai, repreende aqueles demônios. E aquele mal do qual toda aquela região ali conhecia. Quando você lê o capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5, se você vai lendo, você vai ver, você lê o livro de Mateus também, você vê os outros evangelhos, você vai ver que aquela situação que vinha logo após a tempestade era algo que ia trazer uma vitória muito grande para o ministério de Jesus. O que muitas vezes grandes vitórias, grandes milagres são antecipados com tempestades das quais nós não estamos preparadas. Com aquilo que a gente não considera. E aqui a gente vê, porque a gente sabe que em meio aos discípulos existiam homens que conheciam de pesca, conheciam das atividades de mar, das águas, conheciam de ventos e conheciam de estações. Aqueles homens entraram ali quando Jesus, a palavra diz aqui no começo, capítulo 4, versículo 35, ao anoitecer Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás. Embora outros barcos o seguissem, logo uma forte tempestade, olha só, logo uma forte tempestade. Havia outros barcos ali. Algo inusitado, algo que eles não esperavam, aconteceu, sobreveio sobre a vida dos discípulos e sobre Jesus. E sobre o Filho de Deus que estava ali naquele barco. Uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco. Quer dizer, as ondas vinham cada uma de um jeito em cima do barco. Havia um momento terrível ali. Havia uma situação inesperada acontecendo ali. Uma forte tempestade de ventos e de ondas, diz a palavra. Meu Deus. Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. É muito tremendo isso, irmãos. Os discípulos o acordaram clamando: mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? E aí no versículo 39, na versão NVT, Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio. Aleluia. Aquiete-se. Glória a Deus. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então, Jesus lhe perguntou: por que estás com medo? Eles estavam amedrontados. Situações terríveis, situações não inesperadas, coisas ruins podem acontecer conosco em todo o tempo. Notícias das quais nós não estávamos preparados.
Sobrevém sobre nós ventos e ondas terríveis em todo o tempo. Mas a quietude do Senhor, o fato de Jesus estar dormindo no barco, fala da certeza da fé que devemos ter. Esse mesmo estado que fazia com que Jonas dormisse dentro daquele barco, enquanto todos aqueles marinheiros lutavam contra aquela tempestade, era o mesmo Espírito que habitava em Jesus, enquanto ele dormia na polpa daquele barco, quando sobreveio sobre eles uma tempestade inesperada. Porque, se lembre, ali haviam homens preparados para o mar, acredito eu. Havia ali homens que conheciam os ventos e conheciam as direções das águas. Eles não entrariam naquele barco, ou eles não deixariam com que Jesus entrasse naquele barco, se as águas naquele exato momento não estivessem tranquilas e paradas. Mas a Bíblia diz que de repente, né, se levantou contra eles uma tempestade, fortes ventos, ondas começaram a se arrebentavam sobre o barco. As ondas vinham sobre o barco. Eu não sei, irmãos, qual tipo de situação que você tem vivido, mas é muito bom ler essa história, é muito bom, junto com o Espírito Santo, entender o que verdadeiramente está acontecendo ali naquele momento, em que Jesus está ali. O espírito de medo vem, porque quando coisas que a gente não espera acontecem na nossa vida, a primeira coisa que vem sobre nós é o medo, é a dúvida. É como eu disse aqui um pouquinho antes, perto de alcançarmos algo, né? Havia algo a acontecer na vida de Jesus. Jesus ia expulsar o demônio, né, chamado Legião. Jesus por muitas vezes pergunta: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E por que Jesus pergunta isso naquele exato momento? Por que Jesus pergunta, acho que 2 ou 3 vezes, qual é o seu nome? Porque os discípulos não haviam conseguido. Outros homens de Deus já haviam tentado expulsar aquele demônio. Mas Jesus ali vem no poder de Deus e põe aquele espírito imundo para correr. E o poder de Deus, né? Ali a gente vê o chamado de Jesus sendo exercido. Então havia algo muito sobrenatural acontecer depois daquela tempestade. E muitas vezes antes de nós conquistarmos algo do qual a gente espera muito, sobrevém sobre nós tempos sombrios, tempos difíceis, tempos frios, situações onde nós pensamos que a corda vai arrebentar. Eu falei essa semana para alguns irmãos que nós não vamos aguentar as pressões, que agora a coisa vai ferver mesmo, seu casamento vai acabar, tudo aquilo que você temia te sobreveio. Irmãos, em nome de Jesus, não deixe que o medo, nem a angústia, nem o espírito de engano tome conta de você nesses dias, aonde os ventos sopram fortes e as ondas estão altas e elas arrebatam sobre a sua vida, sobre o seu barco, sobre as situações das quais você tem passado. Nesse tempo o Senhor te chama. Nesse tempo o Senhor te chama a perseverança da fé, a perseverança da oração, a perseverança da palavra, a perseverança da sua confiança, da oração em línguas. O Senhor te chama a se agarrar ainda mais às vestes dele, a se agarrar ainda mais à confiança que você tem e colocar a sua confiança nele. É quando um diagnóstico chega, é quando uma situação de socorro, é quando uma situação limite chega. E aqui a Bíblia diz no versículo 41 que apavorados os discípulos diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, eles andavam com Jesus. Todo o ministério messiânico de Jesus, do poder
do poder do Pai que habitava nele estava sendo exercido, estava sendo estabelecido. Faltava pouco tempo para que Jesus cumprisse o propósito dele na cruz. E os discípulos ali ainda estavam amedrontados, cheios de medo. Hoje o reino do Pai está totalmente estabelecido. O reino de poder de Deus. O reino de poder do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, está totalmente estabelecido em nós. Nós não precisamos verdadeiramente agora parar de orar e nem parar de nos deixar ser amoldados. Eu tenho visto pessoas falar: Jesus está voltando mesmo. Se entregando, entrando em desequilíbrio total, perdendo, né, o próprio equilíbrio da sua própria vida, se deixando ser enganado, enganando a muitos. Irmãos, cuidado, esses são dias tenebrosos que nos cercam, aonde fábulas, todo tipo de coisa, todo tipo de engano, todo tipo de mentira, todo tipo de manipulação, todo tipo de evangelho está sendo oferecido e pregado para que você abrace, para que você se salva como salva-vida. Não, quem está no seu barco é Jesus, quem está no meu barco é Jesus. Quem está no meu barco e no seu barco é Jesus. Não há o que temer. As ondas podem se levantar, o vento pode ser forte, as ondas podem arrebentar-se sobre o seu barco, mas não se esqueça, há algo na frente, há algo aí na frente, do qual eu e você estamos tomando posse. Coisas que nós não esperamos acontecem no meio do caminho, circunstâncias vêm, tempestades, como foi no barco de Jesus, junto aos discípulos, se levantaram num lago, num lugar onde tudo parecia calmo. Mas nós somos sobrenaturais. Coisas sobrenaturais acontecem, sobrevêm sobre nós. Mas o poder sobre o sobrenatural, o mesmo poder que fez com que Jesus aquietasse o vento e as ondas, esse mesmo poder está sobre nós, está sobre as nossas emoções, está sobre a nossa vida, está sobre a nossa alma. O Espírito Santo de Deus se uniu ao nosso espírito e nós nos tornamos um só espírito com Ele. Hoje nós não andamos só. Nós somos uma dupla dinâmica com Ele. Nós temos vencido. Nós temos vencido e continuamos a vencer. E nós temos avançado. Então, se deixe ser salvo agora. Seja consciente do poder de Deus agora. Seja consciente de que você é um espírito. Seja consciente de que a eternidade é agora. Começa agora. Porque só vai quem já foi mesmo. Não adianta você pensar: não, eu vou pensar nisso quando eu for lá pro céu. Não. Só vai quem já foi. Só vai pro céu quem já sentou com Ele aqui. Quem já está sentado com Ele nas regiões celestiais. E que reconhecendo todo este poder e reconhecendo tudo que Jesus fez na cruz, se assenta com Ele. Muito acima de qualquer principado e potestade, qualquer que seja o nome que venha de enfermidade, de miséria. Você sempre tem para dar. Você não retém. Tudo aquilo que faz com que você retenha, começa a liberar para que você dê, para que você libere, para que você dê, para que você se torne verdadeiramente aquilo que você tem ouvido e muitas vezes tem até pregado. Um multiplicador, um somador, alguém que vem trazer a salvação, alguém que vem trazer luz às trevas. O Senhor está nos chamando. O Espírito Santo de Deus nos convocou como soldados. E eu oro a Deus para que seus olhos espirituais sejam abertos nessa tarde. Para que você não enxergue apenas o que está a um palmo do seu nariz, mas que você enxergue esse exército celestial que está comigo e está com você, batalhando as suas batalhas. Te ajudando, sendo auxílio presente em todas as suas lutas e perseguições e os desafios dos quais eu e você temos vivido. Irmãos, chega! Chega!
Tem um pastor muito querido que ele usa algo que eu adoro. Chega dessa vida de missão Rambo. Eu me identifico muito com isso, irmãos. Porque eu passo a minha vida ouvindo pessoas acreditando que estão numa guerra constante. Acreditando que estão em uma luta permanente. Chega de missão Rambo. Chega. Entrega essa farda de missão Rambo para você. Jesus venceu na cruz do Calvário. Não existe mais nada que eu e você possa fazer a não ser crermos e nos mantermos firmes. E nos cercarmos das práticas espirituais. E sermos abençoadores desse reino. Multiplicadores desse reino. Que nós possamos impor a mão sobre os enfermos e eles sejam curados. Que sejamos conscientes do poder que habita em nós, o Espírito Santo de Deus. E que possamos manusear bem essa palavra. Para que em tempo oportuno possamos ser, ministros dessas boas novas, das quais o Senhor nos chamou. E não agora, mas desde lá, quando ele disse: vocês farão maior coisa do que eu. Maiores obras vocês farão em meu nome. Irmãos, nós ainda não conhecemos alguém totalmente pleno do Espírito Santo. Mas eu creio que se havia capacidade para que 6.000, mais ou menos, de 4 a 7.000 demônios, porque quando fala de legião, está falando ali de um exército romano, e esse exército romano, ele tinha entre 4 a 7.000 soldados para ser chamado de uma legião. E quando aquele espírito imundo, que está lá em Marcos 5, respondeu a Jesus: eu sou uma legião, ele estava falando de um número grande de demônios. E se esse enorme grupo pôde habitar dentro do corpo daquele homem, quanto do Espírito Santo nós podemos ser plenos? Do quanto do Espírito Santo nosso espírito pode ser pleno? Do quanto do Espírito Santo nós estamos recebendo? Do quanto do Espírito Santo nós temos manifestado? Eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero a plenitude do Espírito Santo sobre mim. E eu creio que eu oro pelos enfermos e eles são curados. E eu creio que eu expulso os demônios e eles saem. E eu creio que eu dou ordem ao mar e o mar calma. Eu dou ordem às tempestades no nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Eu faço menção do nome de Jesus nessa tarde. Sobre qualquer que seja a circunstância que você está passando. Não importa. Se do nada, quando você pensava que agora tudo estava calmo e tranquilo, a tempestade se levanta, uma momentânea circunstância na sua vida. Tome autoridade. Reconheça o poder de Deus que habita em você. Seja consciente de que você é um só espírito com Ele. Tome posse de toda a autoridade que foi delegada a mim e a você por meio de Jesus Cristo. E pela presença do Espírito Santo que nos foi dada. E diga essa situação: aqui não. Aqui não mais. Da agora pra frente chega. Missão Rambo nunca mais na minha vida. Nunca mais. Irmão, tem muitos anos que eu não vivo mais. Pela graça e pela misericórdia de Deus, eu tive um breve entendimento do que Jesus havia conquistado na cruz do Calvário por mim. Do que significava o sangue carmesim de Cristo derramado naquela cruz. Preço pago. Justiça de Deus. Todo o preço foi pago. Eu fui justificado. Ele se identificou comigo, com meus pecados, com o seu pecado. Por amor de mim, ele se identificou. Sem nenhum pecado ali, foi levado. Morreu por nós, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Irmãos, tem muitos anos que esses lugares de guerras espirituais, ainda que elas existam, a influência do mal está aí. E ela tenta ser exercida em todo o tempo na nossa vida. Agora, se você dá lugar,
Aí depende de você ou não, crer ou não. É um lugar de fé que eu e você escolhemos ter. Eu escolho não viver mais essa vida de ramo. Eu não tenho medo. Eu sei que muitas vezes as pressões vêm sobre mim. Mas eu fico quietinha, aguardando o que o Senhor vai me dizer. Espírito Santo, e aí? O que o Senhor me diz sobre essa situação? E Ele sempre vem. E Ele sempre vem. E Ele sempre vem. Porque Ele sempre vem. Se você não tem pleno conhecimento e entendimento do que está te acontecendo, fique quieta. Deite sua cabeça sobre a almofada e durma. Confia no Senhor. Porque é Ele que dá ordem ao mar, aos ventos. Ele que faz cessar impactos que você não esperava. Situações que você não esperava. Olha, foi tão tremenda a confirmação dessa palavra hoje. A gente já vai terminar. Porque aqui nesse canal aberto é rápido, né? Você tem que fazer 1 hora, que senão já corta. E eu não quero hoje deixar que corte aqui. Eu quero terminar aqui com vocês. E hoje eu falava com uma irmã. E ao mesmo tempo que ela vive um luto da perda de um ente querido muito próximo, ela recebeu a notícia de um grande milagre na vida dela, do qual ela muito alegrou. Irmãos, há coisas acontecendo agora que nós não entendemos. Há coisas acontecendo exatamente agora, das quais nós não temos o pleno entendimento. Mas nós só precisamos crer. Nós só precisamos confiar no Senhor e nos entregarmos antes de grandes manifestações do Espírito Santo de Deus acontecerem na nossa vida. Pode ser que se levante contra nós ventos fortes, ondas, maremotos, assim dizendo. Desafios, situações para que você vá para o enfrentamento da sua vida. Situações onde a sua fé será levada a um nível de perseverança muito maior, das quais o Senhor hoje me convida e convida você. Não perca tempo. Creia no Senhor Jesus. Aquele que crê jamais será envergonhado. Tudo é possível àquele que crê. Se crerdes, verás a glória de Deus. Então anima-te, tem bom ânimo. Ele venceu o mundo, nós também estamos vencendo. Nós também já vencemos por fé. Mas nós entramos e nós decidimos entrar num lugar de descanso, de dormir. Se você não assistiu essa live desde o começo, assiste. De adentrarmos a um lugar de descanso e de plena confiança naquilo que Deus tem feito e tem falado na nossa vida. O amor dele nunca falha. O amor do Senhor nunca falha. Sempre nos abraça. Deus é maior. Acredite no poder de Deus na sua vida. Acredite que você tem avançado. Acredite que tudo isso que você tem vivido e tudo isso que nós temos vivido, as coisas boas e também aquelas que são desafiadoras, ruins, os dias maus, as situações desesperadoras, elas têm propósito. Porque senão elas não seriam permitidas na nossa vida. Mas nós estamos sendo elevados a um nível muito mais profundo de fé. A um nível muito maior de entendimento de quem Deus é e de tudo que Ele faz por nós. Fiquem com Deus, até o próximo sábado. Deus abençoe vocês. Amanhã nós estamos aqui, né, de volta com o apóstolo Heber Rodrigues, de segunda a quarta, vivendo no Espírito, no hora após hora. Deus abençoe você. Um beijo para todo mundo, Débora, todos vocês que estão aqui, vão assistir essa live depois. Deus abençoe. Quem é esse que faz aquietar, né? Que até o mar e os ventos obedecem. Quem é este? Quem é este homem? Que poder é esse? Aleluia! Deus abençoe vocês muito. Estamos juntos. Fique com Deus.
Fé pra todo lado, Joelita. Te amo.